Aula de Física, parte 1, vetores. Operações com vetores. Eu vou dividir essa aula em duas partes. Na primeira parte, vou resolver esse exemplo, o item A dele. Na segunda parte, o item B. Vamos lá. Observe os três vetores representados a seguir. Temos o vetor A representado na cor verde, o vetor B representado na cor azul e o vetor C representado na cor laranja. Os vetores A e C têm direção horizontal, ou seja, têm a mesma direção, estão deitados os dois. E o vetor B tem direção vertical, ou seja, está em pezinho. Os módulos de A, B e C são iguais, respectivamente, a 2 unidades, 1 unidade e 3 unidades. Ou seja, o módulo do vetor A equivale a 2 unidades. O módulo do vetor B, 1 unidade. E o módulo do vetor C, 3 unidades. Determinar o vetor resultante de letra A mais C. Letra B, B mais C. Resolvendo o item A, o primeiro passo para você resolver problemas com vetores é construir uma malha. Uma malha é composta por linhas horizontais e verticais, igualmente espaçadas. Então você vai usar uma régua, pode construir ela com lápis comum e coloca os espaços com o mesmo tamanho, certo? Tanto na horizontal como na vertical. Como os dois vetores têm mesma direção, né, a gente vai sobrepor, porque eles têm sentidos opostos, eles vão sobrepor um ao outro. Então, eu vou colocar primeiro, vou desenhar primeiro o vetor maior. E o vetor maior é o vetor C. Então, temos o vetor C desenhado, né? O tamanho dele é 3 unidades, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Para desenhar o próximo vetor, devemos observar que ele iniciará na extremidade do vetor C. Ou seja, lembre que a origem do vetor C é esse pontinho aqui, onde ele começa. A extremidade do vetor C é onde ele termina, né? E o próximo vetor deve iniciar na extremidade desse e seguir seu sentido. Ó. Como o vetor A vai da direita para a esquerda, né? Vamos iniciar na extremidade aqui e ele vem voltando. Então, desenhando ele, vai ficar assim. E o vetor resultante, ele inicia no primeiro vetor, na origem do primeiro vetor, e termina no final do último vetor. Ou seja, ele vai tomar esse espaço aqui. Eu vou desenhar ele separado aqui. Né? Desenhando o vetor resultante, ele vai ficar assim. Só que a gente tem que colocar o sentido dele. Observe que a sobra aqui, o que sobrou, foi o vetor do vetor C, ó, do laranja. Né? E o sentido é para a esquerda, da direita para a esquerda. Então, esse vetor resultante vai ter esse sentido aqui, ó, da direita para a esquerda. Então, esse vetor que a gente acabou de desenhar aqui é o vetor resultante. E esse vetor resultante, o tamanho dele é 1 unidade. Olha, o espaço que ele preenche aqui é 1 unidade. Então, temos que o vetor resultante é igual a 1 unidade. Né? Então, observe o seguinte. Se o vetor A mede 2 unidades, ó, 1 unidade, 2 unidades, e tem sentido da esquerda para a direita, e o vetor C mede 1, 2, 3 unidades, e tem sentido da direita para a esquerda,
Então, o módulo do vetor resultante é igual a uma unidade, ó, esse pedacinho aqui que sobra. Sua direção é horizontal, né? E seu sentido é da direita para a esquerda. Então, é assim voltando. Só para complementar, quando a gente tem vetores com mesma direção e mesmo sentido, a gente soma os vetores. O resultado é o módulo dessa soma. Quando a gente tem vetores com sentidos opostos, a gente subtrai. O resultado é o módulo dessa subtração. Ou seja, em vez de fazer assim, de desenhar isso, lembrando a regrinha, né, a gente poderia muito bem colocar que o vetor resultante será igual. Como os dois vetores têm mesma direção e sentidos opostos, a gente vai subtrair. Então, a gente vai subtrair os dois vetores, só que o resultado deve ser em módulo. Ou seja, abre módulo, que é esse tracinho vertical, colocaremos o vetor A menos o vetor C. Só corrigindo aqui. Menos o vetor C, fecha módulo. Ou seja, o vetor resultante será igual vetor A, qual o tamanho dele, né? 2 unidades, né? Colocando aqui 2 unidades, menos vetor C, 3 unidades, são 1, 2, 3 unidades, fecha módulo, vetor resultante é igual ao módulo, quanto é 2 e menos 3, dois números com sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior módulo, ou seja, 2 e menos 3 dá menos 1. O módulo de menos 1 é 1. Portanto, deu a mesma resposta desse outro aqui, ok? Então, a parte 2, né, que eu vou resolver o item B, fica para o próximo vídeo.